Pessoal, eu vim aqui para falar um pouco sobre o meu estágio supervisionado, que eu fiz na fábrica de etanol da usina Cocal. Meu supervisor foi o Marcos Antônio Ferreira do Reis. A data de início foi dia 17/8/2022 e o término dia 17/10/2022, nos dias da semana de segunda a sexta, na parte da manhã e da tarde. A fábrica de etanol é um processo bem complexo e assim detalhado. Eu vou tentar falar um pouco sobre esse processo de forma rápida e que vocês entendam bem assim. Falando um pouco sobre a Cocal, ela é do ramo sucrocoleiro, com forte influência em inovações para o reuso de resíduos que antes eram descartados e hoje é utilizado na fabricação de novos produtos, como biometano, levedura seca e também hoje do CO2, que era descartado na atmosfera e ele é captado da fermentação e envasado para indústrias de aerosol, como CO2, extintor de incêndio, refrigerante, água com gás, entre outras empresas aí que utilizam CO2 aí. Um dos maiores ou o maior valor da empresa é a segurança. Todo lugar que se passa lá eles prezam por isso e expressam isso de várias formas. Uma das formas é cartazes como esse espalhado pela empresa, escrevendo aí: o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não pense duas vezes, faça sempre o certo. Minha concepção sobre o setor de estágio aí: setor operacional e analítico. Os dois têm que, tanto o operacional como o analítico, tem que andar em conjunto. O analítico sendo um norte para o operacional e o operacional sempre dando um suporte para o analítico. Colocando a qualidade do produto final sempre dentro dos parâmetros e normas. E também a utilização correta aí dos EPIs e EPCs. Aqui vai alguns EPIs aí utilizados aí pelo colaborador das áreas, no caso, do laboratório ou da planta mesmo industrial lá, fábrica de álcool. Contém jaleco, capacete, máscara respiradora, aquela roupa impermeável, protetora contra líquidos perigosos aí, como ácido sulfúrico, soda, cáustica, jaleco para uso no laboratório, face shield, protetor facial, cinto de segurança para trabalhar em altura, bota de segurança, bota para utilização em laboratório, luvas para determinadas execução de trabalho, seja laboratorial quanto em campo, uso de roupas com faixa refletiva e óculos de segurança também. Essa aqui é uma embalagem da levedura selecionada utilizada no processo de fermentação, produção de etanol, do gênero Saccharomyces cerevisiae. Aqui é a fermentação. Esses tanques maiores são as dornas de fermentação, onde ocorre o processo de fermentação do açúcar. Aqui no canto, tanque um pouco menor, é o tratamento da levedura, onde é tratada a levedura para ser reutilizada no processo de fermentação. Esse primeiro tanque é um tanque de mel final, onde é recebido todo o mel que vem do tratamento de caldo. E aqui é o tanque do vinho, da separação feito nas centrífugas, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E aqui é a dorna, o pulmão de controle de nível das centrífugas de levedo, para nunca faltar produto na centrifugação. Aqui é uma vista das dornas olhando por baixo. Cada dorna dessa possui cerca de 45 metros de altura.
mais ou menos aí 15 andares. Aqui vai um fluxograma completo da produção, onde começa desde a cana até o produto final, que é o álcool. E também aqui está incluso o açúcar, que a empresa também produz, só que eu vou falar mais especificamente da produção do etanol, que foi a área que eu estagiei. A cana ela passa pelo processo de picagem, desfibramento, aí vai para a moagem. Da moagem é retirado o bagaço, caldo primário e secundário. São os 3 subprodutos aí que vêm da cana de início. O bagaço utilizado na caldeira para geração de vapor e energia. O caldo primário ele é tratado, evaporado, cristalizado e seco, e separado o açúcar não inversível, que é a sacarose, que é a glicose e a frutose, e a sacarose é cristalizada, é seca e envasada como açúcar. O mel final, que é os açúcares pobres aí, é junto com o caldo secundário, que é passado pelo processo de tratamento e decantação para retirar as impurezas mais pesadas. São aquecidos aí até uma temperatura de 100 graus Celsius mais ou menos, para controle microbiológico. Vai para a fermentação, aí da fermentação é feito o processo aí desses açúcares, transformado em etanol, liberado CO2, e o mosto fermentado, que contém a solução completa, onde tem a levedura, juntamente com os açúcares e os resíduos aí, que vão ser separados. Esse mosto de início ele passa pelo processo de centrifugação, onde é separado o leite concentrado, que é a levedura concentrada, separada, e o vinho. Aqui a levedura ela é preparada novamente naqueles tanques que eu falei de início lá, no canto lá, da fermentação, onde é tratada e reutilizada no processo. E o vinho ele vai para a destilação, fazendo álcool hidratado, anidro, e retirado alguns produtos como a vinhaça, o óleo fústico, a massa. De início aqui na fermentação, o caldo e o mel ele entra por esse tubo aqui, que é o portão de entrada da fermentação, onde ele passa por um processo de pressão aqui e fluxo descontínuo. Dentro desse tubo aqui, esse tubo é denominado misturador estático. Ele contém algumas chapas refletoras onde ele cria ondas durante o fluxo contínuo ali dos produtos que estão passando, fazendo a homogeneização completa. Aqui é uma imagem aqui, uma animação por dentro do tubo para vocês terem uma ideia de como que é feita essa homogeneização. Ela é uma linha que tem a função de agitar, homogeneizar e separar e misturar os líquidos de viscosidade diferente, fazendo com que as porcentagens ali na solução final sejam iguais, homogêneas, né? Após o processo de homogenização, ele vem para esses trocadores térmicos, que ele vem com aquela temperatura que eu falei para vocês, de 100 graus Celsius, é resfriado para mais ou menos 30 graus Celsius para a alimentação do fermento. É resfriado por conta da viabilidade do fermento, que a levedura tem um parâmetro de trabalho de 30 a 33 graus aí, que é a temperatura ideal para ela conseguir fazer uma boa metabolização dos açúcares. Aqui também é uma adorna de fermentação, aqui é o fundo dela. Aqui eu tirei essa foto para mostrar que também tem um trocador de calor aqui, aonde que é feito o resfriamento, porque no processo de fermentação ele passa por um aquecimento. Ele é um processo exotérmico, libera bastante calor, e para se manter a temperatura passa por essa espécie aqui de trocador aqui, que faz a troca térmica com a água em temperatura ambiente, para manter o processo aí sempre no ideal, nos parâmetros ideais, para sempre se obter a produção máxima. Aqui é um trocador de calor visto por dentro, como que é feita a troca térmica. Aqui, se vocês seguirem o sentido de fluxo,
No caso, a seta vermelha aqui seria o quente aqui, no caso o mosto ou o vinho fermentado. Ele vem nesse fluxo. No meio do trocador contém várias placas. Tem trocador lá que contém até 1000 placas de 300 placas de inox. Cada placa dessa custando aí R$1000. Tem que ser um manuseio bem minucioso, que é equipamento bem caro. Conforme ele passa em um sentido, essas placas elas são vedadas alternadamente. De um lado é vedado o lado da água e do outro é vedado o lado do caldo, fazendo com que uma placa passe o caldo somente e a outra passe a água. E na superfície dessas duas placas, por estar em contato uma com a outra, elas fazem a troca térmica ideal aí, até atingir a temperatura ideal para trabalho aí da fermentação. Aqui é o mosto sendo adicionado em uma adorna lá que tem de inox para fazer o controle aí de produção. Usa-se uma proporção aí de meia grama até 1 grama de levedura seca ativa. No caso aquela inicial lá que eu mostrei, a CA11, para cada litro de mosto, até dar um volume total a ser fermentado. Após a fermentação dos açúcares, essa solução é enviada para um equipamento desse aí, chamado centrífuga de levedo, centrífuga decantadora, onde é separado o fermento do vinho a ser destilado. O processo de fermentação, de separação, é feito por um processo mecânico de centrifugação, onde aqui no topo é adicionada a solução por completa, a levedura, por ser a fase pesada, igual aqui na legenda, ela vai para a lateral da centrífuga, que está rodando aí a cerca de 5.800 giros. E essa fase amarela aqui, que é a fase leve, ela é bombeada no sentido oposto, por um sistema de bombeamento que é instalado aqui no início no topo aqui da centrífuga. É jogado para cima, canalizado até a destilaria. Aqui é a destilaria, lá na empresa. Contém 4 colunas de destilação aqui para produção de álcool anidro hidratado, e aqui atrás está se construindo uma nova destilaria. Futuramente eles pretendem aí fazer uma nova fermentação de milho. A destilaria, o vinho ele passa pela coluna A, vai até a coluna A, é destilado passa por um processo de diferenciação de temperatura. O que acontece? Esse vinho ele é aquecido até uma certa temperatura, onde somente o etanol entra em processo de ebulição. O etanol ele entra em processo de ebulição com a temperatura mais baixa do que a água. Cerca de 79 graus aí ele já está evaporando. Porém, para ter uma eficiência de recuperação sem perca nessa coluna, esse vinho ele é aquecido até 100 graus Celsius, fazendo com que um pouco da água também seja evaporada. Uma solução aí chamada de flegma para a coluna B de destilação, ou coluna retificadora. Essa solução aí de 50% de etanol e 50% de água já passa por um processo um pouco mais frio aí e refinado de separação, onde é separado o óleo fúsio, que é vendido também para a indústria lá, para indústrias de farmacêuticas, de cosmético, também para a produção do plástico de segunda geração, que não contém o bisfenol A, que é cancerígeno, vem do petróleo, né? Aí da coluna B é retirado o álcool hidratado, que pode ser armazenado e vendido já diretamente. Esse álcool ele é para abastecimento dos veículos. Ou esse álcool hidratado é enviado para a coluna C de destilação, onde é feito o álcool anidro, que é retirado a porcentagem restante de água que tem
no álcool hidratado, que o álcool hidratado contém uma porcentagem de etanol de 93,5%. O álcool anidro ele chega a 99,5%, quase 100% etanol puro. Alguns equipamentos utilizados aí para as análises do processo. Um microdestilador para se obter as percas, tanto no vinho, na vinhaça que vai para a lavoura ou para o biometano lá, quanto no fermento que já foi centrifugado. pH-metro para controle da fermentação e do etanol final também. E aqui uma proveta, um decêmetro para se obter em campo um resultado um pouco mais rápido do etanol que está sendo produzido, de acordo com a densidade e a temperatura dele. E aqui um sacarímetro de Brix com um termômetro embutido, onde é utilizado mais na fermentação, para se obter a porcentagem de açúcar que tem na solução inicial e na solução final, para ver se a levedura fez o processo, para ver a eficiência da levedura no processo de fermentação. Aqui é o laboratório de microbiologia completo, como vocês podem ver aí. Contém algumas estufas, esterilizador ali, balança analítica, os equipamentos para homogenização das placas, disparamento das placas. Ali uma análise sendo feita no momento ali, análise de plaqueamento de linhas. E o microscópio, uma balança analítica. Segurança. A empresa ela utiliza metodologias que auxiliam na melhoria contínua dos processos, que contribuem na redução de incidentes e acidentes de trabalho, como o TPS, que é o Sistema Toyota de Produção. A Toyota, para quem não sabe, ela é referência mundial em segurança de trabalho. E o programa STOP, que foi um programa criado em 2019 na empresa, que é a observação comportamental dos colaboradores, onde que os gestores aí observam os colaboradores e passam os feedbacks aí, positivo e negativo, de acordo com as atitudes aí, os atos dos colaboradores na operação. A percepção minha sobre o estágio. Eu vi no início que era um trabalho que era tinha um ramo muito julgado como ruim para o meio ambiente. Porém, essa empresa ela procura sempre buscar novas formas de contribuir com o meio ambiente. De que forma? Reutilizando os seus produtos, os subprodutos que eram descartados e os colocando a seu benefício. Uma dica que eu deixo pro pessoal aí é um ótimo campo para o desenvolvimento pessoal e no trabalho também, porque apesar de você estar trabalhando em uma determinada área, essa determinada área contém várias outras áreas envolvidas, como a TI, automação industrial, tecnologias de automação, mecânica, parte de engenharia também, microbiologia, química. Um agrupamento bem grande de profissões em uma empresa como essa. Pode agregar também em treinamentos e palestras. Somente nesse tempo de estágio eu consegui realizar 2 treinamentos de norma regulamentadora e participar de uma palestra online via remota aí com o pessoal da segurança do trabalho. Achei bem assim agregatório para a vida profissional. E é isso aí, pessoal.